Vamos falar sobre a Câmara dos Deputados, gente, que está discutindo a criação de um código de ética e conduta do Judiciário. Segundo informações, a ideia, que também é defendida por parte da alta cúpula do Judiciário, tem uma das inspirações o código adotado pela Corte da Alemanha, que preza pela neutralidade, imparcialidade e limites éticos para magistrados. Deixa eu colocar aqui no telão, essa discussão vem ganhando bastante espaço no noticiário, gente. Por isso a gente vai destacar alguns pontos desse código alemão. Nele, juízes devem atuar de forma independente dos interesses políticos, sociais ou pessoais, manter confidencialidade sobre informações internas, inclusive depois do fim do mandado. Críticas públicas a decisões, especialmente de outros tribunais, devem ser feitas com cautela. Participações em palestras, conferências ou publicações devem ser compatíveis com a dignidade do cargo. Remunerações por atividades externas devem ser transparentes e divulgadas publicamente. Podem aceitar presentes somente se não levantarem dúvidas sobre a independência e integridade. Também torna proibidas, na Alemanha, manifestações públicas sobre casos pendentes ou previsões de julgamentos futuros. Vamos seguir falando sobre esse assunto, sobre o que está sendo discutido, aventado aqui no nosso país. Eu converso a partir de agora aqui no Radar com o Fernando Rídio, que é mestre em Direito Processual Penal. Doutor, muito obrigada pela gentileza de nos atender, tentar explicar melhor esse assunto aqui para a nossa audiência, do que seria a criação do Código de Conduta, uma das frentes defendidas, inclusive, pelo ministro Edson Fachin. A iniciativa ganhou impulso também depois de episódios que vieram a público, envolvendo os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no caso do Banco Master. Só para contextualizar, o ministro Dias Toffoli, que viajou em um jatinho com um advogado ligado ao processo e depois se torna relator do caso. E, em segundo lugar, veio à tona um contrato de advocacia firmado pela esposa do ministro Alexandre de Moraes. E por isso esse assunto também tomou mais corpo e mais discussão aqui no nosso país. Na sua visão, doutor, o Brasil precisa desse código? Isso resolveria esses questionamentos em relação ao STF? Bem-vindo aqui ao SBT News. Olá, Roberta, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui. Naturalmente, normas que disciplinam a condutas éticas são sempre bem-vindas, mas também não podemos cair na ilusão de que um código de ética resolverá todos os nossos problemas do judiciário. A verdade é que nessa equação a gente tem que equilibrar dois fatores essenciais. Primeiro é a imparcialidade. A característica, a principal qualidade de um magistrado é a sua imparcialidade. Naturalmente, como todo agente público, devemos olhar para a honestidade, para a probidade, mas o que individualiza a judicatura é essa imparcialidade. E como nós não conseguimos entrar na mente dos julgadores, a imparcialidade ela se dá por essa percepção de independência e de equidistância do interesse entre os interesses que são levados a ele e o não envolvimento e proximidade com partes e temas que irá julgar. E essa imparcialidade, no nosso caso específico, que distingue totalmente de outros países, como a Alemanha, e por isso não podemos importar regras automaticamente, essa imparcialidade, no nosso caso, ela deve ser equilibrada com outro fator aqui, particular da Corte brasileira, que é a superexposição dos ministros. Em nenhum outro lugar do mundo, os ministros de uma Suprema Corte são tão expostos e estão tão submetidos ao contexto político como aqui no Brasil, né? Não existe precedente para uma TV Justiça que transmita todos os julgamentos da corte, inclusive os casos criminais, como existe no Brasil. Eu brinco muito com meus alunos, eu falo que quando eu estava cursando a faculdade de Direito, a gente conhecia os 11 jogadores da seleção brasileira, mas não conhecia nenhum ministro do STF.
E não faz tanto tempo assim. 20 anos atrás, ninguém sabia o nome de nenhum integrante da Suprema Corte. Hoje é o contrário. A gente não sabe os 11 que vão jogar a Copa. Talvez a gente não saiba nenhum deles, mas os 11 ministros da Suprema Corte a gente conhece. Nome, posição, perfil de decisão, temos os preferidos de um grupo, temos os preferidos de outro grupo, temos aqueles que são execrados em público. Então, esse balanceamento entre a imparcialidade, que não só deve ser uma percepção interna, mas uma externalidade que caracteriza a imparcialidade, deve ser sopesada e no contexto dessa superexposição. Muitas vezes não é nem por atos, essa superexposição não se dá por atos dos próprios ministros. Eles são superexpostos, seja por essa incessante transmissão de TV e Justiça, seja pela politização dos temas, da judicialização dos temas, né, que anda em duas vias, a politização do judiciário e a judicialização da política, e que coloca os temas de grande interesse nacional na seara do Supremo Tribunal Federal. Então, não adianta a gente tentar a gente cultivar essa ilusão de que um código de ética vai resolver o problema. O problema vai ser uma coisa dinâmica, a gente vai ter que sempre caminhar buscando a imparcialidade, a preservação da imparcialidade dos ministros, o que dá credibilidade à própria corte, mas em compensação, em diálogo constante e em um ajuste fino e dinâmico com essa superexposição dos ministros. A gente estava vendo alguns exemplos desse modelo da Alemanha, que vem sendo muito citado como um exemplo para a gente aqui no Brasil. Mas me parecem regras muito básicas, que já deveriam ser seguidas. De fato, é um exemplo interessante para o Brasil, na sua visão, e é necessária a implementação de um código de conduta com esses 16 artigos, que a gente citou alguns principais aqui, baseados na Alemanha? Sabe, Roberta, muitas vezes a gente tem esse complexo de vira-lata e só de falar que o negócio é alemão, a gente pensa, nossa, isso aqui vai ser uma maravilha, vai resolver os nossos problemas. A verdade é que o conteúdo desse código de ética, desse regramento que se adota na Alemanha, ele está replicado, em grande parte, no que a gente tem hoje, que é a lei orgânica da magistratura. Então, não é que a gente vive numa terra sem lei, que os ministros e os juízes fazem o que eles querem. Não, é verdade, né? Existe uma lei chamada de Lei Orgânica da Magistratura, que é da década de 70, mas que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e ela traz ali o núcleo essencial da busca pela preservação da credibilidade da Corte e da imparcialidade dos julgadores. Mais do que isso, e aí eu acho que seria uma medida importante, no Brasil existe o Conselho Nacional de Justiça, que cuida desse controle administrativo e também de disciplinar os julgadores, a atividade dos julgadores dos tribunais do país, mas que o Supremo Tribunal Federal rejeita estar regulamentado pelo CNJ. Talvez fosse um passo mais importante, inclusive, do que se elaborar um código de ética, sujeitar os integrantes do Supremo Tribunal Federal e a própria Corte à disciplina do Conselho Nacional de Justiça. Fernando, eu vou colocar aqui os nossos analistas também para fazerem perguntas para você. Primeiro, Yander Porcela. Professor, seja bem-vindo ao SBT News, obrigado pela entrevista. Eu queria entender o que o senhor avalia dessa divisão que a gente vê no Supremo Tribunal Federal sobre a conduta mesmo dos próprios ministros, sobre a necessidade de se ter um código de ética, um código de conduta, porque essa proposta dentro da Corte, ela veio do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, mas tem outros ministros, como o Gilmar Mendes, por exemplo, que já publicamente disseram que não vem necessidade de se ter esse código de ética, essas normas. Eu queria saber como que o senhor está vendo essa divisão interna na Corte. De fato, essa proposta parte em um momento específico em que há muitos ataques à Corte, né? Isso, como reação, o presidente, ministro Fachin, surge com essa proposta de disciplinar e condensar as normas em um código de ética, que me parece que são reações naturais, né? Reações, de um lado, daqueles que buscam dar uma resposta, né, aos ataques, mas uma resposta de disciplinar os próprios integrantes da Corte a um conjunto pré-estabelecido de regras, que muitas delas já estão, como eu disse aqui, na Lei Orgânica da Magistratura, e me parece que há uma reação a isso que também é legítima, no sentido de que isso
deve partir de uma maturidade institucional e não de uma resposta a ataques que muitas vezes são injustificáveis à própria corte. Então, dessa tensão, né, é que eu espero que surja um amadurecimento e que a gente não acredite a criação de um diploma legal, especialmente de regras importadas de outros países, a verdadeira solução. Porque a solução não passa por aí. A solução passa muito mais para a gente conseguir equilibrar diante das nossas condições inerentes ao sistema de justiça brasileiro, que provocam essa superexposição dos magistrados brasileiros, especialmente dos integrantes da Suprema Corte, para que a gente consiga, mais do que regras abstratas, incorporar práticas cotidianas e concretas para, de um lado, proteger os ministros, blindar os ministros, porque, veja, na Alemanha, tenho certeza que as pessoas não xingam os ministros na rua, né? Os integrantes da Suprema Corte na rua. Os ministros, os integrantes da Suprema Corte alemã não estão inseridos na realidade alemã como estão os ministros brasileiros. Então, a gente tem que buscar, de um lado, proteger os ministros, mas também cobrar desses ministros que não tenham só a percepção interna da imparcialidade, mas que zelem, até por uma questão de credibilidade da instituição, para que essa externalidade, para que o seu comportamento, para que as suas aparições públicas, para que os seus posicionamentos divulgados na mídia e em público, em notas oficiais, seja revestido e tenha sempre como preocupação a manutenção dessa percepção externa da imparcialidade. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir construir um sistema de justiça melhor e, por consequência, um país mais maduro. César Feitosa, chega na entrevista também, por favor. Professor, obrigado pela entrevista aqui. Como o senhor bem disse, a situação não foi criada pelo ministro Edson Fachin como uma resposta a esses casos mais recentes, né, de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Pelo contrário, essa sugestão dele de criação de código de conduta foi citada no seu discurso de posse no Supremo, no dia 29 de setembro, e é anterior, portanto, a essas questões relacionadas agora ao Banco Master. A minha pergunta está relacionada a uma questão bem típica que nós temos vivido aqui no STF, mas mais especialmente no STJ, que é a utilização de escritórios de advocacia, de familiares de integrantes desses tribunais, para essa contratação para atuação em casos, inclusive nos próprios gabinetes desses ministros cujos familiares atuam na defesa dos interesses dessas empresas, dessas pessoas que são acionadas ou que acionam os tribunais. No Código Alemão, há uma vedação aos ministros aposentados do Tribunal Constitucional de, depois da aposentadoria, entrarem nos tribunais como advogados para defender causas, para defender qualquer tipo de causa. Faz sentido se criar alguma regra parecida, mas pensando no Brasil, na nossa cultura brasileira, para tentar solucionar isso que tem se tornado um problema da contratação de familiares de ministros para vender ou ter mais acesso facilitado a esses tribunais? César, esse tema, ele não é restrito ao Supremo Tribunal Federal, né? É um tema que atinge e que afeta diretamente todo o sistema de justiça brasileiro, seja dos próprios julgadores, sejam das outras carreiras do judiciário, em todas as esferas, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, tribunais de justiça local e até magistrados de primeira instância. Nesse tema específico dos parentes, há um equilíbrio que deve se ter. Em primeiro lugar, para evitar qualquer tipo de interferência no que eu chamei aqui de externalidade da imparcialidade, né? Então, é óbvio que ainda que você fale, eu não estou contaminado, eu como julgador não estou contaminado por quem é o advogado da parte ou da outra parte. Isso não basta, né? Deve haver uma aparência fundamental da imparcialidade, deve se manter a aparência até por uma questão de credibilidade dos tribunais. Mas, de outro lado, a gente também não pode e nem poderia limitar a atuação dos parentes em todas as esferas. É óbvio que aquele que vai julgar, isso não precisa nem de código de ética. Existe uma limitação no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, né? Aquele que vai representar uma parte não pode, o juiz que vai julgar o caso que representa de um advogado ou advogada que seja seu parente, ele está suspeito ou impedido de atuar nesse caso. Então são regras básicas. Mas aí a gente pode extravasar. E se for nesse mesmo tribunal com outro ministro?
Pode ser que a gente impeça, mas aí esse advogado ou essa advogada estará impedido de atuar no âmbito de todo o âmbito do tribunal em que esse julgador tiver presente, mesmo que ele não seja julgador. Ok, mas em outras esferas, em outros tribunais, vai haver essa proibição também? Então, acho que deve haver aí regras claras, anteriores, mas que se preocupem não só com essa reação a um pleito legítimo, né, por imparcialidade, mas também com aqueles parentes, eventualmente. Mas até onde vai? É a esposa, é o filho, é o sobrinho, é o tio, é o primo, até onde vai essa extensão, né? Para que não limite a atuação dos profissionais. E o segundo ponto que você coloca, que é muito interessante, ele também já existe, que é a quarentena, né? Aquele que se afasta, que se aposenta ou que pede exoneração de um tribunal, ele não pode atuar como advogado naquele tribunal por um período de tempo. Isso já está disciplinado também nas nossas leis, não precisa de um código de ética específico para isso, né? Mas são todos esses temas muito relevantes e que dependem desse equilíbrio, né? De não impedir o exercício profissional, seja daquele que se aposentou, que se exonerou, seja de um parente da distância que a gente quer que avalie aqui, seja também o equilíbrio com o jurisdicionado, né? Aquele que vai ao tribunal e exige, com razão, uma atuação imparcial do sistema de justiça brasileiro. Fernando Ridio, mestre em Direito Processual Penal. Muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Radar. Até uma próxima. Bom fim de ano para você também.